No capítulo de hoje da novela Apocalipse, enquanto a sua irmã Bela comete um grande erro ao se casar com Ricardo Montana, Benjamin, feliz da vida, curte a sua família. Ele aproveita cada momento com a sua amada Zoe e o seu filho Davi. Enquanto isso, César leva alguns itens essenciais para a igreja e avisa o pastor Jonas que infelizmente ele não conseguiu muita coisa. O pastor agradece e fala que qualquer coisa é bem-vinda. Conta que o estoque de água já estava quase acabando. E depois do agradecimento, ele pergunta para César se ele tem alguma notícia de Benjamin. César fala que não, diz que já ligou várias vezes no celular dele, mas todas as vezes caiu na caixa de mensagem. Ele fala que não sabe onde foi que ele se meteu. O pastor Jonas, nessa hora, diz que ele está muito preocupado. Fala que ele não sabe o que pode acontecer quando Ricardo Montana descobrir que Benjamin não está mais do lado dele. César fala que infelizmente isso já deve ter acontecido. E logo em seguida ele mostra para o pastor Jonas um jornal, onde está escrito que houve mudança no controle acionário da Goodman, empresa que pertence a Benjamin. O pastor Jonas pergunta para César como assim? Pergunta por que Benjamin saiu da própria empresa. César conta que na verdade botaram ele para fora. Conta que armaram para ele, pois não tem outra explicação. E em seguida ele vira o jornal e mostra o que está estampado do outro lado. Ele fala que Benjamin não conseguiu impedir a irmã de se casar com Ricardo Montana. O pastor Jonas lamenta nessa hora. Fala que não deve estar sendo nada fácil para Benjamin. Nesse exato momento, César avisa o pastor Jonas que Natália acabou de entrar na igreja. O pastor fala que ela não costuma ir muito lá, mas depois do que aconteceu com o pai dela, ela deve ter ficado bastante fragilizada. César não diz nada, ele simplesmente fica olhando para Natália. Mas logo em seguida ele vai na direção dela e fala que bom que ela está lá. Diz que sabe que não deve estar sendo nada fácil para ela. E fala que ela foi ao lugar certo. Natália agradece. César diz que ela chegou e ele está de saída, pois precisa ir até a casa dele para ver Guto. E logo em seguida ele sai. Nessa hora, o pastor Jonas se aproxima da sua sobrinha e fala que sente muito por tudo que ela tem passado ultimamente. Natália diz que na verdade aqueles dias foram bons para fazer ela pensar. Ela fala que fez muitas escolhas erradas em sua vida. O tio diz que ela pode até ter feito, mas não é tarde demais para reconhecer. Diz que se ela fez escolhas erradas no passado, chegou a hora de fazer a escolha certa. Chegou a hora de escolher o caminho certo. Natália concorda com as palavras do tio. Ele fala que se tem uma coisa boa no meio daquilo tudo, é a tomada de consciência dela. Ele diz que ele também errou e não foi pouco, mas agora ele está fazendo o melhor que pode. Nessa hora, ela se aproxima do tio e pergunta
se ele acha mesmo que tudo aquilo que está acontecendo faz parte do Apocalipse. Ele balança a cabeça dizendo que sim, e logo em seguida fala que ele tem certeza e diz que todos eles precisam se unir. Fala que na verdade todos os cristãos. Natália diz para o tio que ele pode contar com ela. César pergunta para Guto se ele pode dar uma pausa para um lanche. Guto fala que é claro que sim. Diz para o pai que ele até leu os pensamentos dele, pois ele realmente está com muita fome. E em seguida pergunta o que foi que aconteceu. Pergunta por que ele está em casa tão cedo. César conta que ele foi resolver algumas questões lá na igreja e resolveu tirar o resto do dia de folga. Resolveu ir para casa. Guto fica preocupado nessa hora e pergunta para o pai se ele não corre risco de perder o emprego por causa da falta. César fala para o filho que ele não precisa se preocupar, pois ele faz muitas horas extras. Guto fica tranquilo e muda de assunto. Pergunta para o pai se tem alguma novidade sobre o pai de Thalita. César fala que não tem nenhuma. Diz que ele enganou todos eles. Guto fala que ele está preocupado com Thalita. César conta que Natália está arrasada, pois acreditava que o pai tinha se regenerado. Antes de continuar, eu gostaria de saber de onde você está assistindo esse vídeo. De Campinas, de Corumbá, de Itajá, enfim, me conte ali nos comentários. Uri reencontra Zoe e fala que é até difícil de acreditar no que os seus olhos estão vendo. Diz que confessa que ele não acreditava que ela estava viva. Ela fala que aconteceu um milagre. Benjamin diz para Davi dizer oi ao seu tio. Uri pede desculpas ao sobrinho por ter duvidado dele, pois tudo que ele falou é verdade. Benjamin pergunta para o tio se ele ainda tem alguma dúvida. Uri balança a cabeça dizendo que não, mas mesmo assim diz que não tem nenhuma dúvida não, e fala que ver os dois juntos novamente é prova suficiente da existência de Deus. Ele diz que os três formam uma linda família e em seguida ele olha para o alto e fala que Monique teria muito orgulho dele naquela hora. Algum tempo depois, Zoe fala para Benjamin e Uri que é muito bom poder ler as notícias em tempo real. Ela explica que tinha que ficar dias esperando pelos jornais. Uri pergunta para Benjamin como ele conseguiu sinal lá. Benjamin explica que aquele é sinal de satélite. Zoe fala para Benjamin que é inacreditável Ricardo ter tirado ele da Goodman e todo mundo ter achado que é normal, uma coisa boa. Uri explica que a imprensa internacional está nas mãos de Ricardo. Benjamin diz que parece que Ricardo consegue tudo o que quer, inclusive a irmã dele, Zoe. Fala que ela acabou de encontrar algumas fotos do casamento de Bela com Ricardo. Benjamin diz que não adiantou nada. Tudo que ele disse à irmã. Zoe fala que não é somente Bela, que acredita totalmente em Ricardo. Diz que praticamente o mundo todo está do lado dele. Uri
fala que todos eles estão correndo perigo. Benjamin diz que ele está pronto para tudo. Diz que nada vai o separar do amor de Zoe e de seu filho e do amor de Deus. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.